paz do Senhor, crianças. Que saudade que eu estou de vocês. Estou com muita saudade. Mas creio que logo, logo a gente vai se ver, né? Estamos orando e Deus está ouvindo as nossas orações. Hoje estamos com mais uma escola bíblica dominical, a nossa lição 7. E nós vamos falar nessa lição 7, na igreja eu falo com Deus. Na igreja eu falo com Deus. E sabe, crianças, hoje nós vamos começar diferente. Sabe por quê? Porque antes a gente só dizia a nossa palavra-chave no meio ou na história. Hoje nós vamos começar com a nossa palavra-chave. Sabe por quê? Ela é muito especial. A nossa palavra-chave é orar. Isto mesmo, orar. E já que estamos falando de orar, nós vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração. Mãozinha juntinha, pé com pé, abaixa a cabecinha, vou mostrar como é que é. Orar a Deus é fácil assim, quer aprender também, faça igual a mim. Papai do céu, muito obrigado pelo seu grande e imenso amor. Obrigado por estarmos mais uma vez aqui na sua casa para aprender a tua palavra, para aprender, Senhor, de ti, que é nosso Deus amoroso, que morreu na cruz para nos salvar. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas, pela vida, pela semana que nos deu, nos guardou e nos protegeu. Papai do céu, agora te pedimos que continue conosco e que teu Espírito Santo nos ajude a aprender, abra os nossos ouvidos espirituais para que venhamos entender mais e mais a tua palavra e praticar. Hoje, Senhor, falaremos sobre a oração, a importância de falarmos contigo, o nosso grande amigo. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Crianças, que coisa boa, né? Então vamos falar sobre a oração, sobre orar. Isso, e a nossa história está na Bíblia Sagrada. Crianças, o nosso versículo, ele está em Mateus 21:13. E nós vamos ler. Eu vou ler primeiro e depois nós vamos repetir juntos, tá bom? Então vamos lá. A minha casa será chamada de casa de oração. Vamos dizer de novo? A minha casa será chamada de casa de oração. Mateus, capítulo 21, versículo 13. O que será que esse versículo quer falar conosco? Será que devemos orar só na casa de Deus, só lá na igreja? Crianças, nós podemos falar com o Papai do Céu o tempo todo, porque Ele é nosso amigo. Que nem vocês falam com o papai e a mamãe, com o vovô, com o amiguinho, vocês podem falar com Deus. Sempre que vocês precisar, Ele está sempre à disposição. Mas sabe, crianças, é muito especial quando nós oramos na casa de Deus. Quando nós nos reunimos lá na igreja para orar, para falar com o Papai do Céu. Ele fica muito feliz. E sabe, crianças, a nossa oração juntos, ela tem mais poder. E isso, a palavra de Deus diz isso. Quando 1 ou 2 ou 3 orarem em meu nome, Ele vai ouvir, Ele vai responder. Então, quanto mais pessoas estiver juntas em oração, Deus tem mais força na nossa oração e Deus responde. Ah, prof, mas Ele não ouve se orar sozinho? Ouve sim, meu amado. Mas quando estamos juntos pedindo a mesma coisa, Deus sente no nosso coração que nós queremos muito isso. E se for a vontade de Deus, Ele vai fazer. Sabe, crianças, é muito importante entendermos isso, que a oração é falar com Deus, como nós falamos com um amigo, e falarmos aquilo que nós sentimos no coração, certo? Então, ore. Ore sempre, fale com o Papai do Céu, aquilo que te alegra, aquilo que te deixa triste, agradece e louva o Senhor orando, certo? Então, vamos louvar?
Isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Aleluia! Nos momentos difíceis nós podemos orar com os amigos e mais fortes ficar. Nos momentos difíceis nós podemos orar com os amigos e mais fortes ficar. Quando oramos todos juntos temos mais poder e cremos que um milagre vai acontecer. Quando oramos todos juntos temos mais poder e cremos que um milagre vai acontecer. A igreja orou quando Pedro precisou. O anjo chegou na prisão e o libertou. A igreja orou quando Pedro precisou. O anjo chegou na prisão e o libertou. A igreja orou quando Pedro precisou. O anjo chegou na prisão e o libertou. A igreja orou quando Pedro precisou. O anjo chegou na prisão e o libertou. Viu, crianças, que louvor lindo? Quando a igreja se reúne, Deus ouve a nossa oração, né? Essa história de Pedro não é a história que nós vamos contar hoje, mas é um dos exemplos que está na Bíblia, que Deus ouve a nossa oração. Existem muitas e muitas histórias na Bíblia que falam de pessoas que oraram e Deus respondeu. Se eu perguntar para você, você vai ter uma história para me contar, um testemunho, dizendo: prof, sabe, um dia eu estava doente, eu orei, o Papai do Céu me curou. Sabe, um dia eu estava assim, precisando de uma coisa, eu orei para o Papai do Céu e Ele me deu. Todos nós temos um testemunho para falar de quando nós pedimos e Deus responde. Eu também, várias vezes que precisei, eu orei ao Senhor, eu clamei e Ele respondeu a minha oração. E Deus, Ele é assim, Ele é lindo e Ele está sempre de ouvidos abertos para nos ouvir. A nossa história de hoje fala sobre a oração de um rei que orou com todo o seu coração e Deus ouviu a sua oração. Esta história, crianças, está na Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 1 a 19 e do 37 em diante. Vamos ouvir? Preste bem atenção. Senaqueribe, o malvado rei da Síria, atacou as cidades de Judá e invadiu o país. Então Ezequias, o rei de Judá, mandou um pedido a Senaqueribe: por favor, saia do meu país e eu lhe pagarei o que você quiser. Vocês nem imaginam qual foi o pagamento que Senaqueribe pediu: 1.000 quilos de ouro e 10.000 quilos de prata. E agora? Onde o rei Ezequias arranjaria tanto ouro e tanta prata? Ele teve de pegar a prata e o ouro que pertenciam ao tesouro do templo de Deus. Lembra que eu falei para vocês lá na história, quando o Salomão fez o templo e que tinha o tesouro do templo? Pois é, crianças. E ainda teve de arrancar o ouro das portas do templo. Ele deve ter ficado muito triste. Aquele templo lindo que Salomão fizera para Deus. E ele teve que tirar o ouro e a prata das portas do templo. Bem, vocês acham que o rei da Síria satisfez com isto? Acham que ele foi embora de Judá? Nada disso. Ele continuou no país e ainda mandou um exército atacar o rei Ezequias, lá na cidade de Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, um dos oficiais do exército assírio ficou gritando um monte de ofensas ao povo de Judá, ao rei Ezequias e ao Senhor Deus. Ele gritava: vocês pensam que o Deus de vocês vai protegê-los do rei Senaqueribe? Não vai não!
O nosso exército é muito forte e nós vamos derrotar vocês. Os moradores de Jerusalém, que estavam em cima do muro da cidade, ouviram o que o oficial estava dizendo e ficaram com muito medo. O rei Ezequias ficou muito triste. Rasgou as suas vestes reais em sinal da sua tristeza e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Sabe, crianças, alguns homens importantes da corte do rei também tiraram suas roupas luxuosas e vestiram roupas grosseiras para mostrar para Deus o quanto eles ficaram tristes e preocupados. Então Deus mandou o profeta Isaías dar um recado ao rei Ezequias. Não deixe que os assírios assustem vocês, dizendo que Deus não vai salvá-los. Deus vai fazer o rei assírio voltar para a terra dele e lá ele será morto. Logo em seguida, o rei Ezequias recebeu uma carta malvada de Senaqueribe. A carta dizia: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos? Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar do que um rei assírio faz com qualquer país que se resolva destruir? Por acaso você pensa que poderá escapar? Que coisa horrível! O rei da Síria estava dizendo que Deus era mentiroso, crianças. Que ele havia enganado o rei de Judá e que não iria protegê-lo. Olha que coisa horrível! Mas sabemos que o nosso Deus não mente e nem nos engana. Deus é fiel e ele é poderoso. Se ele prometeu defender o povo de Judá do malvado Senaqueribe, e ele faria tudo o que prometeu. Quando Deus fala, ele cumpre. O que vocês acham que o rei Ezequias fez quando leu esta carta? Acham que ele acreditou nas mentiras do rei Senaqueribe ou confiou em Deus? Sim, crianças, ele confiou em Deus, porque o rei Ezequias, ele era fiel a Deus, ele era obediente, e quando ele entrou para rei, ele destruiu tudo que não era de Deus. E Deus viu o coração de Ezequias. Ezequias pegou a carta de Senaqueribe e foi até o templo de Deus. O coração de Ezequias estava apertado, triste, chateado, por todas as coisas que ele falou contra o Deus dele. A melhor coisa que ele poderia fazer nesse momento era conversar com o Papai do Céu a respeito daquela carta. E ele foi falar com Deus na casa de oração, que era o templo do Senhor. Ezequias entrou no templo, pôs a carta na presença de Deus e orou. Ó Senhor, só Tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas essas coisas que Senaqueribe está dizendo para insultar a Ti, ó Deus vivo. Ó Senhor Deus, salva-nos dos assírios, para que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só Tu, ó Senhor, és Deus. Vocês acham que Deus atendeu a oração de Ezequias? Claro, Deus sempre escuta as nossas orações. Deus ficou contente por Ezequias ir ao templo e conversar com ele. Como Deus gosta de ouvir a nossa oração. Deus ouviu a oração de Ezequias e mandou o profeta Isaías dar-lhe o seguinte recado: o rei Senaqueribe não entrará nessa cidade. Ele voltará pelo caminho por onde veio, e eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e da promessa que fiz. Crianças, naquela mesma noite, Deus enviou um anjo. O anjo do Senhor foi no acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. Na manhã seguinte, ao ver o que aconteceu, o rei Senaqueribe ficou apavorado
Ele pôde ver que o Deus de Israel, o Deus do rei Ezequias, não era outro Deus, era o único Deus, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. E o que ele fez? Foi embora. Foi embora e voltou para a Síria. Mas lembra que Deus tinha prometido pelo profeta Isaías? O que Deus tinha prometido? Que ele ia voltar embora e quando ele chegasse no país dele, ele ia morrer. E foi o que aconteceu, crianças. Quando o rei voltou para a Síria, pouco tempo depois, ele morreu, como Deus havia dito. Então, crianças, essa história quis nos dizer a importância de nós orarmos na igreja, junto com os nossos irmãos. A importância de nós estarmos na casa de Deus. Mas, prof, agora nós estamos na quarentena. Não temos como ir na igreja. Tudo bem, nós estamos orando como igreja na nossa casa. Mas também estamos pedindo para o Papai do Céu para que logo, logo a gente possa estar orando lá na igreja juntos, né? Para louvar o Senhor juntos e orar como igreja. E o Papai do Céu, Ele ama quando estamos juntos, louvando e orando. Sabe, crianças, este rei, ele entendeu isso. É claro que outras vezes ele orou lá na casa dele, no palácio. Mas ele sentiu que naquele momento ele precisava ir na casa do Senhor e orar. E Deus ouviu a sua oração. Então, é muito importante nós estarmos reunidos na casa de Deus. Então, vamos orar? Papai do céu, que coisa mais linda essa história que o Senhor fez pelo rei Ezequias, porque o Senhor sabia que ele era um rei bondoso, que te amava, era obediente e o Senhor atendeu a sua oração. Senhor, que possamos ser fiéis a Ti e que venhamos entender o quão bom é falar contigo, o quão bom é orar, o quão bom é estar na Tua casa orando, Senhor, junto com os nossos irmãos. Bom é estar na Sua casa, Senhor. Bom é louvar o Teu santo nome. Que nós venhamos ter em nosso coração este amor, esse desejo por falar contigo, por orar. Não deixa, Senhor, não deixe nenhum dia que venhamos nos esquecer de falar contigo, de orar, de lhe agradecer e dizer o quanto nós te amamos, Senhor. Nos ajude, ó Espírito Santo. Nos lembre durante o dia que precisamos e necessitamos falar com o nosso melhor amigo, o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor. Amém. Agora, crianças, nós vamos para as nossas atividades, né? Você pode, como a prof vem falando desde a primeira aula, desenhar, né? Ou o rei orando lá na igreja, né? Colocando ali as cartas para o Senhor. Você pode desenhar você orando na igreja, ou se não, imprimir as 2 páginas que a prof estará mandando da revista do aluno para você fazer. A primeira atividade é para você enumerar a sequência da história. Então, tem ali os desenhos e você vai enumerar qual foi a primeira parte da história, qual foi a segunda e qual foi a terceira. Na segunda atividade, você vai ver que tem ali, ó, orar tem a letra R. Então, você vai ter que circular qual as palavras ali que tem a letra, que contém a letra R. É uma consoante, tá? No terceiro exercício, vocês vão encontrar quais as diferenças que tem em uma imagem da outra. E vocês podem pintar também, tá bom? E deixar bem bonito e mandar aquela foto para a prof, né? Até porque eu tô com saudade. Foi muito bom ver vocês nos vídeos pro Dia dos Pais e eu quero agradecer a todos que participaram, que fizeram com tanto amor pro papai, certo? Muito obrigado. Isto é fazer a obra de Deus. E Deus, Ele recebe isso com muito amor, certo? E eu quero agradecer porque vocês participaram, tá bom? E fiquei muito feliz em ver vocês. Matar um pouquinho a saudade. Agora, crianças, no próximo domingo, nós estaremos na lição
8 dessa revista. Eu gosto de ir à igreja. Nós vamos falar na lição 8, na igreja Deus me escuta, tá? Então, te aguardo para o próximo domingo. Estamos orando para logo, logo estarmos juntos lá na igreja, né? Louvando e adorando o Senhor. Estou com muitas saudades. Um grande abraço. Um beijo no coração. Amo vocês. Tchau.